consagrou para viver nesse globo terrestre. O viver que nós sabemos não é só salientar ou satisfazer as nossas vontades físicas de uma forma geral, mas como que nós estaremos a viver neste mundo sob a vontade do nosso Pai Criador? Porque quando nós fazemos as nossas orações, Senhor, que está na oração dominical, que seja feita a vossa vontade, mas se puder fazer a minha, eu acho que é melhor. No fundo, nós colocamos e pensamos assim. Por quê? Porque nós queremos que a vossa vontade seja de acordo com as nossas próprias. Quando nós chegarmos num patamar desta belíssima oração deixada para nós há 2000 anos atrás, que seja feita a vossa vontade, tenham a certeza que o linear das nossas vidas serão ainda melhores, com todas as nossas tribulações precisas e necessárias que nós temos que passar. Não está escrito em nenhum lugar, nós não nascemos com o chamado manual de instrução. Nós temos uma bússola. Toda religião tem uma bússola a seguir. Será que nós seguimos de acordo? Porque todos os evangelhos nos chamam a atenção porque é preciso viver nesse mundo. E nós, ainda viventes, grosseiramente ao corpo assim que nós ocupamos, achamos que o viver é o viver simplesmente nas aquisições materiais. E nessas aquisições materiais, todos nós, sem exceção, vamos em busca do que se faz preciso para sim o corpo físico, para salientar das nossas vontades, para gozar do proveito de um carro novo, uma casa nova que eu troquei, precisei, eu trabalhei, tudo isso, mas nós deixamos para trás. Que todos nós somos o quê? Proprietários. Melhor, nós somos depositários e não proprietários. Somos nessa vida material proprietários um tempo em que Deus irá nos consagrar para deixar o corpo físico. Todos nós estamos de passagem, isso é fato. Todos nós um dia iremos deixar esse corpo físico, com certeza. Por mais medo que a gente possa ter, e é interessante quando se fala a questão da morte, a travessia, a necessidade, porque chegamos aqui, ocupamos uma vida material, mas uma grande necessidade de um dia deixar a veste, ou seja, ser trocada ao retorno à pátria amada. E quando se fala a pátria amada no mundo espiritual, algo que desperta-nos a atenção, na maioria das vezes, somos nós, os próprios espíritas, que nós temos medo de morrer. Quando se fala em morte, nós temos um grupo de quarta-feira que fazemos estudo da mediunidade. E às vezes tocamos no assunto em relação à morte, e as pessoas, os colegas me olham com um olhar assim: nossa, mas morrer, qual o problema? Nos diz assim o livro dos Espíritos em respostas dada a Allan Kardec. Todos nós dormimos. É o ensaio que nós temos para a morte. Todos nós, entre aspas, não sonhamos. Muitos de nós encontramos com os nossos queridos entes que já partiram, ou eles vêm até nós. É o ensaio que nós temos, nos preparando futuramente para a morte. Mas é um viver também desse mundo. Nós não chegamos nesse mundo para ter uma vida permanente. Das vezes nós corremos aqui ou acolá de alguém que está adoentado, achando de que a casa espírita ou qualquer religião vai salvar o meu pai dessa situação física adoentada. A minha mãe que está lá acamada, esta religião com certeza irá salvá-la. Aonde estão as nossas provas? Não é o viver nesse mundo?
Não é o que Deus nos consagrou e que permitiu que nós viéssemos também a viver? Também através dos nossos próprios pedidos? Podemos ainda até dizer, mas eu não lembro de nenhum pedido à divindade para que quando chegasse nesta terra eu pudesse ter algum problema físico de uma doença que o seja. Então, se o Espiritismo nos traz informações a respeito do viver no mundo, a respeito da própria morte, que a nossa vida aqui é transitória, tudo isso nós podemos dizer assim, de que é uma pura verdade. E sendo esta nossa vida transitória, e no qual nós ainda devemos achar que somos permanentes, Deus, mesmo com os nossos pedidos, que nós esquecemos de que, Senhor, irás me mandar para a terra? Sim, mas terá provações. Tudo bem, Senhor, mas chegar uma época em que terás uma doença. Tudo bem, Senhor, mas chegarás uma época em que terá também aflições. Tudo bem, Senhor, mas quando nós chegamos aqui, as aflições, as provas, os desesperos são maiores do que as nossas próprias fé. Deus nos consagrou ao dom da vida, mas que nós tenhamos, em primeiro lugar, confiar e acreditar nele. Confiar no envio de Jesus para conosco, que através dos evangelhos tenta despertar-nos a atenção da necessidade, a vivência do homem neste mundo, e que não seria fácil para ninguém. As dificuldades fazem parte de um aprender, e esse aprender da vida, que nós seres humanos, criaturas viventes, muitas das vezes nós não aceitamos, caímos em depressão. Vamos procurar vários médicos, psicólogos, psiquiatras, para tomar certas substâncias, porque eu não aceito. E não aceitar, ainda que possível, é ir contra a lei de Deus. Não podemos nos esquecer que cada um de nós estamos só de passagem. Tudo isso irá passar. E que glória que nós vamos ter quando nós fecharmos os nossos lábios sem mais nenhuma reclamação, chegar na travessia ao plano espiritual e ver que alguém chegou e abraçou. Seja bem-vindo, meu irmão, ou minha querida irmã, ou meu parente, ou meu filho. E quem sabe por Jesus, a dizer, assim como fora dito para a Madalena, pelas trajetórias que ela houvera passado, abriu mão de todos os seus quesitos materiais para cuidar dos leprosos, e que por sua vez também ficou leprosa. E quando fez a sua travessia, recebida por quem? Por Jesus. Venha para cá desse lado, minha querida irmã, pois na terra houvera cumprido todos os seus desígnios. Então nós precisamos ser heróis de nós mesmos. Nós precisamos que através do Evangelho, ou através do Espiritismo, nos salientar do que é necessário e preciso para as nossas vivências. As dificuldades estão aí. E numa experiência assim, como de Maldo, que nós tivemos em Salvador, eu e minha companheira, numa rápida palavra de orientação, houvera assim dito para Edivaldo: Edivaldo, como é difícil o seguimento para com o Espiritismo, para com Jesus. E ele respondeu: meu querido filho, na idade que eu me encontro, você acha que eu não tenho pedras no caminho? Agradeça a Deus e a boa espiritualidade que você tem pedras no caminho. Mas os digo então, são estas pedras no caminho que nos dão fortalecimento. Mas são as pedras dos nossos problemas, N variáveis, que a gente vai aos poucos eliminando, porque nós somos imperfeitos.
E estas nossas imperfeições, nós iremos ainda carregar por um bom tempo. Às vezes nós falamos assim: é preciso que cada um de nós desperte a atenção dentro de nós mesmos, através do Evangelho, do que as religiões possam nos apresentar. E veja que esse defeito que eu carrego para comigo é uma bênção de Deus. Por quê? Porque se eu não tiver defeito, creio que eu estaria no mundo errado, ou Deus me enviou para um lugar também equivocado. Mas nós chegamos aqui até com o CEP. Chegamos cada um ao destino correto, para as nossas devidas correções, que se fazem preciso. Então as pedras que nós encontramos no caminho, as aflições também, onde no próprio Evangelho de João está escrito: no mundo terás aflições, no capítulo 3 do Evangelho de João. E que graça teria essa se nós não tivéssemos aflições? Porque o que nós queremos é a chamada evolução espiritual. Mas evolução espiritual não estaria meio longe? Estou sendo modesto. Na verdade, diante das nossas imperfeições, o que nós estamos realmente a necessitar são esses quesitos negativos que carregamos dentro de nós. São essas ervas daninhas que é difícil de desenraizar. E que cada um de nós sabemos. Cada um de nós sabemos os nossos próprios defeitos que precisam ser trabalhados. Então é gostoso assim de ouvir de que nós precisamos ir em busca das nossas evoluções espirituais. É gratificante demais. Quando então venhamos a fazer as nossas preces, as nossas orações, pedindo esclarecimento para a espiritualidade. Por que demora tanto esta chamada evolução espiritual? Mas antes que nós possamos chegar nesse patamar, olhar dentro de si, quantas ervas daninhas precisam ser arrancadas. Então vamos passo a passo. É como nós chegamos aqui pequenos, começamos a engatinhar, conhecer as cores, as palavras, bem devagar. São essas ervas daninhas que aos poucos nós vamos tirando dentro de nós, para que assim um dia possamos dizer através das nossas preces e orações: Senhor, creio que talvez eu já esteja mais preparado para a minha chamada evolução. A evolução espiritual. Mas enquanto ela não chega, cabe a cada um de nós olhar para dentro de nós, averiguar, como assim também nos apresentam o homem de bem. E o que seria este homem de bem? É averiguar dentro de si o que eu, aonde preciso estar consertando. Como que eu estou tratando o meu irmão? Como é que eu estou a averiguar? Qual o tempo preciso, necessário que eu tenho para com a divindade? Reparem só, quando se fala ainda em tempo para a divindade. Muitos de nós nos preparamos para uma festividade. Com antecedência, nós vamos lá então, compramos convite. Vamos comprar uma roupa adequada para a festividade. Vamos lá que eu preciso dar um jeito no meu cabelo. Mesmo que eu não tenha alguma coisa que eu preciso fazer, porque eu quero chegar bem nessa festa. E compramos isso e aquilo. Levamos praticamente quase 15, 20 dias, talvez até um mês, de preparação. E fora o tempo que nós vamos ter diante do espelho para averiguar se a peça está de acordo, ou mesmo se o penteado está legal. Se salientar algum fiozinho, a gente bate, não ficou bem, vamos colocar alguma coisa. Quanto tempo nós ficamos diante do espelho?
E qual é o tempo que nós temos para sermos pessoas de bem perante a divindade? Já fizeram essa comparação? E que muitas das vezes nós cobramos uma postura de Deus para conosco. Mas e o nosso tempo para com Ele? Nós temos? Estamos fazendo este compartilhamento? Ou estamos olhando só para nós mesmos? Porque a festa se faz mais importante, mas há a festa angelical, de que nós não damos muita importância. Nós muitas das vezes lembramos de darmos importância quando nós não estamos bem. E então fazemos preces, orações ao desespero. Colocamos no grupo Zap, olha, mande uma oração que eu não estou bem. Ah, porque o meu pai, porque minha mãe, meu cachorro, meu pato, meu marreco. Mas qual é o tempo que nós temos para a divindade? Este também é ser um homem de bem a viver no mundo que nós necessitamos a viver. É a chamada troca de experiência também para uma divindade. Em todos os encontros que nós venhamos a ter, sempre há um ou outro para dizer assim: olha, eu estive na casa espírita, na casa da prece, na cidade do Tupã, ouvi uma palestra, olha, que seria ideal para você. E que os nossos benfeitores vêm sempre a dizer para nós: nada é por acaso. E se lá você estava, era para você ouvir as palavras, não ao seu irmão, não à sua mãe, ao seu pai. Porque as palavras, quando chegam, elas são bem-vindas, creio assim dizer, aos nossos próprios ouvidos. E nós começamos a nos salientar desta necessidade, a vivência no mundo, em ser o homem de bem, em averiguar dentro de mim os conceitos precisos e necessários diante das minhas deficiências, porque nós somos imperfeitos. São estas imperfeições que ficam muitas das vezes enraizadas dentro de nós e que nós não conseguimos enxergar. E isso é comum porque nós somos seres humanos. E não conseguir enxergar o que nós precisamos estar trabalhando é também afastar do orgulho. Porque quando alguém nos aponta os defeitos precisos a serem consertados, nós não gostamos. Ninguém gosta. Mas nós podemos estar falando a verdade para um e para outro, mas para mim não. E nós não enxergamos, nós não reparamos pelas nossas próprias deficiências. Eis aí porque nós vivemos um mundo de provas e expiações. Eis aí porque nós temos esta necessidade de trocar experiência um para com o outro. Não só a experiência, porque hoje eu estou me casando, não porque eu tenho uma nova companheira, um novo companheiro. Não será somente essa troca de experiência, mas a chamada troca de experiência com outras pessoas. Não é no mundo que nós estamos a viver que necessitamos um do outro? Para sermos assim, ainda por sua vez, um homem de bem, no mundo que nós precisamos estar a viver, logo no comecinho, nos diz assim, de que é preciso que sejamos como nosso Pai Celestial o é. Nós, como Deus, somos pequenas criaturas. Humanamente impossível sermos comparados a Deus, o Pai Criador de todo este universo. Que mundo é esse que eu estou a viver? Por que o Evangelho está me chamando a atenção? Então, no começo, seja então como o vosso Pai Celestial o é. É para ver esta necessidade também do homem de bem em trabalhar
Confie-te com o vosso inimigo. Difícil para nós. Olha só as nossas imperfeições, os nossos orgulhos, o não aceitar. Inimigos nós temos em todos os lugares. Em todos os lugares nós encontramos. E a dificuldade humana, ainda que nós venhamos a encontrar, que o Evangelho nos chama a atenção. Vamos lá procurar ser um homem de bem para viver melhor nesse mundo. Vamos fazer como Jesus houvera feito, ou que ele deixou a instrução para conosco. Perdoe não 7 vezes, mas 70 vezes 7 para todos nós, criaturas vivendo nesse globo terrestre. Também é impossível. Poucos de nós conseguimos realmente nos reconciliar com os nossos próprios inimigos, devido ao próprio orgulho. Todos nós encontramos barreiras enormes para poder perdoar. E o capítulo nos chama a atenção para ser o homem de bem, o homem vivente deste globo terrestre. É o viver no mundo, e que nós achamos grandes dificuldades. Seria bom, assim pois, se tudo fosse de acordo com os nossos próprios sabores. Se tudo for de acordo com os nossos próprios sabores, cada um de nós estaríamos num caminho errado. Porque se nós temos 2 caminhos a escolher, a porta larga e a porta estreita, qual será que nós iríamos escolher? Ou nesta atualidade ainda, com as nossas ervas daninhas cravadas dentro de nós, qual seria a melhor porta? Qual é a religião que mais vai me direcionar à divindade? Olhar cada um de nós dentro de nós mesmos. Olhar cada um de nós diante do próprio espelho, que há de apresentar não somente as nossas imagens, mas os nossos próprios olhares. Aonde eu preciso estar me consertando, para assim me reconciliar com o meu inimigo, para assim trabalhar com o perdão com aquele também que fora meu inimigo. E averiguar sempre o que se faz necessário para os meus próprios consertos. E o que seriam ainda, em questionamento, as pedras do caminho para que eu possa me fortalecer e ainda ganhar um grande espaço no viver nesse mundo. Então, o homem vivente deste globo terrestre encontra inúmeras dificuldades e não são fáceis. Nunca fora dito que seria a nossa vida diária assim fácil. E que nós venhamos a agradecer das pedras em nossos caminhos. São elas que muitas das vezes vão machucar os nossos pés, mesmo que nós estejamos descalços ou estejamos calçados. Porque quantas vezes nós já suplicamos, machucamos o dedão e xingamos, porque a pedra estava ali no caminho. Tenho que ir para o PS para fazer um curativo. Imaginem só. E às vezes nós olhamos para o nosso dedão, porque eu estava indo me reconciliar com um fulano, e eu tropequei nesta pedra, mas se eu não tivesse ido, isso não teria acontecido. Como são assim os nossos pensamentos? Nós somos envolvidos assim com inúmeros companheiros espirituais que possamos dizer que é o que o Espiritismo também vem nos trazer. É o aprender a viver no mundo terrestre. É um homem que está em busca das suas experiências. É um homem que precisa lidar consigo mesmo e com seus próprios semelhantes. Essas dificuldades que nós encontramos faz parte. E é assim que a gente vai se fortalecendo gradativamente. Encontramos ainda no mesmo capítulo os bons espíritas, que aí no linear nos colocam assim: reconhece-se o verdadeiro espírita
com a sua transformação moral, mas que eu venha modificar muito respeito a Allan Kardec. Reconhece-se o verdadeiro cristão pela sua transformação. Porque quando se diz espírita, é algo muito forte para todos nós. Porque nós precisamos estar seguindo a linha reta, ou seja, a própria porta estreita do Espiritismo. E que nós temos falhas. Todos nós temos falhas. Nós adentramos então na casa espírita. À primeira vista, nós olhamos, ficamos todos contentes. Ah, que gostoso! Ah, a recepção foi ótima. Ah, e o tratamento, que maravilha! Ah, mas eis que então chega um tempo em que a própria casa vem a estender o convite. O convite para fazer parte da integração dos componentes da mesma. E nós vamos responder: ah, mas agora não estou preparado. E vamos esperar até quando? Ah, eu vou lá na casa espírita porque eu gosto do tratamento. Maravilha, que bom. Sinal que você tem fé. Mas será que este convite não vai fazer que você seja uma outra pessoa gradativamente? Porque estas nossas mudanças, elas não são de uma hora para outra. Esses dias, então, comentando com a companheira a respeito das nossas mudanças, chegamos em Marília em 2000. Começamos as nossas atividades, creio que mais ou menos em 2003, melhor, ela começou primeiro e eu em segundo. É uma trajetória árdua que eu vos posso dizer. As provações fazem parte. O fato, em resumo, de vos contar, não é para desanimar não, por favor. Porque quando se diz, ou nós colocamos esta palavra, Jesus, ou quando nós precisamos estar seguindo a divindade, é uma grande dificuldade para nós. Não nos querendo comparar com Jesus, por favor, estamos anos-luzes longe disto, mas nós queremos ser pessoas melhores ao dia de manhã, ser bons cristãos. E quando nós nos envolvemos a um trabalho, começamos aí a chamar de experiência com um irmão, com uma irmã, temos afinidade mais com o outro, marcamos um café da tarde, um bate-papo, mas tem um outro irmão também que eu preciso conhecer, e que no qual eu olho e vou assim então comentar, mas eu não me simpatizei com ele. Mas o convite que houvera feito para você adentrar a casa não fora por acaso. E não apenas trocar a experiência com quem você se simpatizou, em si com aquele que você encontra mais dificuldade, e que nós, espíritas, ou que nós, cristãos, nós não conseguimos também enxergar esta necessidade. Ao final deste capítulo, que nós começamos assim, no capítulo 18, onde nós somos convidados a entrar dentro da seara. Muitos os chamados, poucos são os escolhidos. Que não é um tema. Olha a situação que nós venhamos a chegar. Aonde esta necessidade de nós, criaturas, vivermos neste mundo, começarmos a entender, seres perfeitos como nosso Pai Celestial o é. Parece de que a própria espiritualidade, junto ao Evangelho, está assim nos colocando a corda no pescoço, ou você muda ou você morre. Mas não é essa a intenção, jamais.
Porque todas as palavras que são contidas em formas de amor, de caridade, compreensão e entendimento para cada um de nós. E a paciência que nós, criaturas, também nós não temos para com as nossas próprias mudanças. Começamos assim a entender esse próprio capítulo 17, sem falar ainda nos demais, mas como base não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, ou seja, passar o cumprimento para cada um de nós. E qual é o papel que nós estamos a fazer? O que é que falta para nos despertar? Qual erro ainda que eu estou a cometer? Dentro do meu lar, no meu local de trabalho, na faculdade, na escola, ou no ambiente religioso? Nós encontramos inúmeras dificuldades. Vos digo que é muito comum, somos imperfeitos. As nossas perfeições estão longe ainda de acontecer, mas é necessário que nós venhamos nos alimentar para estarmos melhorando. Quando o convite, então, houver sido feito, se aquela irmã que eu tenho mais dificuldade, vou devagar me achegando para com ela. Nada na nossa vida é por acaso. Nada é por acaso. De uma hora para outra, através de um passeio, houveram dito assim: tem um homem lá numa ilha que faz palestra, quem sabe um dia. E vos confesso, quando vim a Tupã a primeira vez, que foi no Anjo Ismael, eu ficava vermelho, porque lá na frente, então sentado, me preparando para fazer uma oração, quando olhei para trás, a começar a expor as palavras, o salão estava cheio. Pensei cá comigo, dentro de mim, pedindo-se ajuda, inspiração para que eu pudesse expor as palavras precisas, necessárias para todos nós, porque eu também estava incluso. Quando então se modificou a casa, olha, dei um convite na casa da prece, em Tupã, e eu era respondido, mas em Tupã já foi. A minha esposa, não, é em uma outra casa. Meu Deus do céu. O que eu estou querendo dizer é de que as dificuldades são comuns no nosso dia a dia. O medo de expor alguma coisa também é comum. A insegurança faz parte. Mas é preciso que cada um de nós venhamos a confiar no nosso Pai Celestial. É preciso que cada um de nós venhamos a confiar em Jesus. E os bons companheiros espirituais que estão sempre ao nosso lado, tentando nos empurrar, mesmo que nós sejamos fortes grosseiros, que às vezes nós não queremos sair fora do lugar. Isso é comum. E é interessante que a impaciência que nós temos, a boa espiritualidade tem toda por um bom tempo, até chegar o tempo de alguém dizer: meu irmão, como você faz falta de vir até a casa, expor de algumas palavras. Nós iremos sentir falta um dia de um colega ou outro, mesmo aquele que eu não tinha simpatia por ele. Irei perguntar, mas aquela irmã não veio mais? Mas de que forma que eu irei perguntar? Junto ao meu pensamento. E vão responder: aquela irmã infelizmente veio a falecer, voltou para o plano espiritual. Mas qual será o meu pensamento nesta hora? Nossa, hein? Graças a Deus. Puxa, que pena, hein? Eu estava tentando me reconciliar com ela. Então nós vamos nessas indas e vindas junto ao próprio Evangelho, para despertarmos a atenção desta necessidade, a vivência do homem no mundo, e ver que nós somos falhos, sem exceção,
e veja que nós temos orgulhos gravados dentro de nós. Nós temos inúmeras ervas daninhas. Quando o Evangelho nos apresenta que nós não sabemos ainda interpretar, aliás, muitas coisas nós ainda não sabemos. Quando Jesus pronuncia para os 12 apóstolos de que nós seríamos cegos e surdos, são por estas questões, porque nós não queremos enxergar, porque nós não queremos ouvir. É o mesmo de que alguém vier apresentar algum problema, mas que você possa apresentar ideias boníssimas para aquela pessoa e não abraçar o problema no qual provações que ela tenha que passar, mas são palavras amigas, adoráveis, que podem porque eu tenho que, olha só a maneira, eu tenho hoje, levantei, graças a Deus, hoje é domingo, hoje é dia de eu ir até a casa da prece, eu tenho dever, eu tenho uma obrigação de ir lá, vou falar um pouquinho, mas eu vou logo para o meu tratamento. Aí voltamos àquela questão, qual é o tempo que nós temos para dividir nosso próprio tempo para com Deus, com a divindade? O meu dever está fechado para
viver hoje, amanhã e sempre. Que Deus abençoe a cada um de nós por essa oportunidade. Agradeço que possamos retornar mais uma vez para então salientar algumas informações contidas junto do Evangelho, que saiamos daqui com reflexão, saiamos daqui em pensamento, para que amanhã possamos ser seres melhores do que hoje mesmo. Que assim seja. Muito obrigado.